Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou. Jeito de recomeçar nesta vida. Pese bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Desce bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não, não, não. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar. É tempo, pare pra pensar no que faz da vida. No que faz da vida. Da vida, da vida, da vida. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho.
me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. E imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Quando consigo olhar um pouco além de mim, que estar com Jesus
gente amiga do Centro Espírita Miguel. Nós da diretoria queremos agradecer a confiança que nos foi depositada por toda a doação que recebemos, né? E é com muita alegria que comunicamos a todos que a obra do telhado foi concluída. Olha que maravilha, né? Esses corações queridos, amigos, né, que colaboraram tanto para que isso se concretizasse, né? Assim sendo, abriremos a nossa casa para a reunião pública de quinta-feira. Será no dia 26 de maio, às 14h30, e todos estão convidados. Esse retorno das atividades do SEM, ele deve ser gradativo, priorizando vidas e a saúde de todos os trabalhadores e frequentadores, seguindo rigorosamente um protocolo orientado pelo CERJ, que é o Conselho Estadual Espírita, né, do Rio de Janeiro, de distanciamento limitado a 60 pessoas, com uso de máscara e comprovante de vacinação. Importante ainda lembrar, se por acaso algum trabalhador ou frequentador, né, apresente sinais e sintomas de Covid, deve imediatamente respeitar o isolamento domiciliar e ainda procurar orientação médica. Importante que tenham essa prática, né, respeitando todos aqueles que convivem conosco, seja no grupo familiar, seja no grupo social, enfim, onde estivermos, né? E foi graças a todos esses corações generosos que conseguimos alcançar essa meta. Que Jesus abençoe e ilumine esses corações. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa tarde, amigos queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa Casa de Miguel, aqui pelo nosso canal do YouTube. Temos algumas informações para vocês. Bom, primeiro gostaria de dizer que as nossas reuniões públicas estarão online até o dia 7 de julho. Vamos retornar o presencial após essa data nas reuniões públicas de quinta-feira. E vocês são muito bem-vindos, são convidados para estar presencialmente conosco, com todos os cuidados e a proteção necessária para evitarmos quaisquer tipos de necessidades, né, de problemas. Então, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Então, relembrando, até dia 7/7 estaremos online, tá bom? É muito bom, é uma alegria muito grande nos reencontrarmos agora presencialmente. Vai ser um prazer receber todos vocês. Bom, teremos hoje mais 2 trabalhadoras da nossa casa, que será a Jovelina, que vai trazer para a gente no livro dos Espíritos. Ela vai estar lá no livro 2, capítulo 6. Ela vem falando sobre a pluralidade das existências. E ela vem trazer sobre a encarnação nos diferentes mundos, desde a questão 172 até 180. Bem legal, né? São temas assim bastante interessantes, sempre, né? Reflexões ótimas. Teremos também Rosana Mondaini, que vai continuar na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Ela vem falando do item 7, 8 e 9, lá na introdução do Evangelho, tá? Lembrando a vocês também, descrição aí embaixo, dá uma olhadinha aí, tem atendimento fraterno, tem jornalzinho ceareiro, alguns acontecimentos que a nossa casa
também prepara, né? Vai acontecendo cursos e uma série de outras orientações. Teremos também as músicas aí que são trabalhadas aqui na harmonização, né? É muito bom. E lembrar vocês, não deixem de assistir evangelização preparada pelo GEAL para as crianças. Mas olha, nós somos muito bem beneficiados, gente. Experimenta, você também. É muito bom estar mais uma vez com vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Lembrando que reuniões públicas sempre quinta-feira, 2h30, sexta-feira, às 20 horas e domingo, 9 horas da manhã. Fluidoterapia acontecendo às terças-feiras, às 19h30, quarta-feira, 9 horas da manhã. E Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Hoje tem, tá bom? Fiquem conosco. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Beijos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 83. Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Boa tarde a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores da Casa de Miguel e vamos pedir um amparo para a reunião desta tarde, que possamos aproveitar ao máximo tudo o que for apresentado e que possamos, ao término da reunião, estarmos nos sentindo bem melhor e que possamos dar continuidade às nossas vidas, irradiando toda a vibração que recebemos
durante esta tarde de reflexão. Que esta reunião possa ser abençoada por Deus. E pedimos também por toda a humanidade que haja paz, amor no coração de cada ser humano e que essa paz e esse amor se expanda por toda a face da terra, tão necessitada de paz, tão necessitada de amor que a humanidade se encontra. Que a paz, o amor, a harmonia permaneça nos lares, permaneça nas nações e que todos possam receber o imenso amor que Deus tem para nos dar. Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Temos que pensar o melhor por toda a humanidade. E assim, dessa forma, nós pedimos permissão para iniciarmos a reflexão que será feita nesta tarde. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a todos os mentores da Casa de Miguel. Que assim seja. Boa tarde. Vamos iniciar agora a nossa reflexão de hoje, que é sobre a reencarnação nos diferentes mundos, dizendo que fomos criados por Deus simples e ignorantes. E com o passar do tempo, através de várias reencarnações, vamos adquirindo conhecimento e dessa forma evoluindo. E para isso, reencarnamos várias vezes até nos tornarmos espíritos puros. Em nossas diversas existências corporais, vivemos em diferentes mundos. As que vivemos aqui neste planeta não são as primeiras e nem as últimas. São, sim, as mais materiais e das mais distantes da perfeição. Ainda temos muito a aprender. Como a casa do Pai é o universo todo, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos estações apropriadas ao cumprimento de um prolongado processo evolutivo. De acordo com a doutrina espírita, o espírito deve passar por muitas encarnações, e dessa forma todos nós temos muitas existências, e teremos ainda outras, quer na Terra ou em outros mundos, até chegarmos à perfeição, não sendo necessário passar por todos os mundos existentes no universo, uma vez que muitos desses mundos pertencem ao mesmo grau da escala evolutiva, e os espíritos, ao se retirarem de um deles, nada aprenderiam nos outros que se lhe assemelhasse. Podemos viver várias vezes no mesmo mundo, e só passaremos para um outro melhor se alcançarmos um nível de evolução que permita reencarnar em um outro mais adiantado. Podemos, no entanto, encarnar no mundo em que vivemos para desempenhar missões que concorram para o nosso adiantamento.
A pluralidade das existências de um espírito no mesmo orbe se explica pela necessidade de ele ocupar de cada vez posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiências. Então aqui nós vemos que em cada encarnação nós passamos por experiências que faz com que nós possamos crescer espiritualmente, possamos melhorar a nossa evolução. E certamente já vivemos em outros mundos e ainda voltaremos à Terra quantas vezes forem necessárias a nossa evolução. Então, sempre que reencarnamos, é uma necessidade, é uma oportunidade que Deus nos dá de evoluirmos. Porque vivenciamos situações diferentes, melhoramos situações que deixamos de melhorar em vidas anteriores. Cumprimos missões, cumprimos etapas evolutivas e assim nós vamos melhorando, nós vamos nos elevando espiritualmente e tendo condições de passar para um mundo melhor. E se não progredirmos, podemos ir para outro mundo que não seja melhor e até mesmo ir para um mundo pior do que este em que vivemos. Nós não vamos andar para trás, nós não vamos retroagir, nós vamos cumprir aquilo que deixamos de cumprir na encarnação anterior. E por isso nós voltamos, nós vamos para um mundo pior. Nós temos que ter a consciência que precisamos evoluir. E assim, alcançando essa evolução, nós vamos passando por um mundo melhor, nós vamos vivendo situações melhores do que já vivemos, com a nossa teimosia em melhorar, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Isso não leva a nada. Nós temos que caminhar para frente, porque tudo depende de nós, a nossa evolução e o nosso avanço para um mundo melhor. Não devemos ficar parados. Nada nos acrescenta como espíritos em evolução. O objetivo do espírito é crescer na escala espiritual e se tornar espírito puros. Então, temos que continuar aprendendo, vivenciando, passando pelas experiências que fazem com que nós crescemos espiritualmente. Os diferentes mundos possuem condições diferentes uns dos outros, no tocante ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Nem todos desfrutam do mesmo grau de progresso. Tantos planetas, eles não têm o mesmo grau de progresso de um para outro, como as pessoas. Nós vemos no nosso dia a dia a diferença de comportamento, de vida das pessoas. E muitas coisas, dependendo da evolução, do entendimento, do conhecimento. Então, isso faz com que a gente possa progredir. Eu não posso culpar o outro pelo meu não progresso, mas eu posso me esforçar para progredir, para melhorar, para alcançar uma condição de vida melhor, espiritualmente e até materialmente. Por quê? Porque nós vamos passar a ter conhecimento, entendimento, que a matéria é necessária, mas o espírito, a vida espiritual é melhor. É mais nossa responsabilidade. Nós temos que equilibrar a matéria
e o espírito. E esse equilíbrio também contribui para a nossa evolução. Existem mundos inferiores à Terra, tanto física como moralmente. Outros estão no mesmo nível e outros lhe são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Podemos viver várias vezes no mesmo globo, assim como na Terra, mas ao progredirmos, partimos para um mundo melhor. Não há vantagem em ficar estacionário como espírito. Não há evolução. Temos que progredir. Se um espírito se recusa a progredir, a aprender, a se melhorar, é como se ele ficasse estacionado. E qual a vantagem disso? Nenhuma. Ele está perdendo tempo. Ele está perdendo a oportunidade que Deus dá dele crescer, dele evoluir. E cada vez que reencarnamos, é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. E não podemos perder. Quantas vezes há pessoas que se recusam a entender, a aceitar, reclamam da vida. Isso não resolve nada. Nós temos que tentar, pelo menos, melhorar. Porque parar, não vamos alcançar, vamos demorar mais a subir na escala evolutiva. E isso não é bom para ninguém, para nenhum espírito. Há na Terra muitos espíritos que estão aqui pela primeira vez e em diversos graus de evolução, adquirindo novas experiências. Há espíritos que renascem em um mundo inferior ao que já viveram. Eles vêm para cumprir missão e ajudar no progresso de tal mundo. E isso faz com que se adiantem na própria evolução espiritual. Tem espíritos que fazem como escolha reencarnar num mundo inferior. Por quê? Porque eles querem ajudar aquele mundo a melhorar, a evoluir. As pessoas, ele vem ajudar os outros espíritos que habitam naquele planeta, naquele mundo. E ele está cumprindo uma missão. E desde o momento que ele cumpre a missão com amor, com dedicação, e cumpre a missão, ele consegue resolver aquilo que ele se propôs, ele sobe na evolução espiritual, na escala espiritual. Ele está se ajudando. Ele está ajudando aquele mundo, mas ele está ajudando muito mais a ele mesmo, porque ele está aprendendo com os outros espíritos, auxiliando na evolução de outros espíritos. Há também alguns espíritos que permanecem estacionários, não retrogradam, mas terão de recomeçar as existências mal empregadas, no meio que convém à sua natureza. E quem são esses espíritos? São os que faliram em suas missões, ou até mesmo em todas suas provas. Terão que recomeçar de onde pararam. Eles não estão indo para trás, eles não estão regredindo, eles estão recomeçando e fazendo aquilo que não fizeram. Muitas das vezes até se comprometeram de fazer, mas não fizeram. Ao reencarnar, não aceitaram, não entenderam e não ajudaram, não fizeram, não cumpriram o que prometeram cumprir. Então, eles têm que retornar, mas para recomeçar, não ir para trás, é recomeçar da onde pararam. Parou aqui, recomeça daqui, cumprindo o que tem que cumprir, evoluindo, melhorando.
E assim eles vão conseguir se elevar espiritualmente. Não adianta a gente se recusar. Às vezes a gente até sabe o que deve fazer, mas não quer, se acomoda. E o comodismo não leva a nenhuma evolução. Nós temos que participar, temos que aprender, temos que nos esforçarmos para melhorar. Entendermos que somos espíritos em evolução. Isso é muito importante, porque não podemos recusar o nosso progresso. Não devemos. Não devemos. E devemos sim, como vou dizer, fazer o máximo por nós mesmos, pela nossa evolução. E conforme o que acontece na Terra, em outros mundos há espíritos em vários graus de evolução, uns mais e outros menos adiantados. Porque são espíritos, cada espírito é uma individualidade. Então, cada espírito evolui de acordo com ele mesmo, o que ele faz. Se ele para a evolução. Se ele não se esforça, ele vai evoluir mais lentamente. E se ele faz por onde, se ele tem o entendimento que ele precisa evoluir, ele vai alcançar um nível melhor na sua própria evolução. E ao passar de um planeta para outro, o espírito conserva a sua inteligência, uma vez que a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Às vezes há espíritos inteligentes que, ao reencarnarem por algum motivo, ou de resgate, ou de prova, ele vem com alguma deficiência mental, que impede dele colocar o que ele sabe na prática, em prática. Ele tem limitações, pode ter limitações de mente, limitações várias físicas, que impedem que ele coloque em prática aquilo que ele já aprendeu em outras reencarnações. Mas está ali, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós aprendemos, fica gravado na nossa parte espiritual. Nada disso é perdido. Então, ele vai ter dificuldade, mas a inteligência existe, ela está lá. O dia que ele sai daquele corpo que causa essas limitações, ele pode ocupar um outro corpo, sem limitações, e colocar toda a inteligência dele em atividade, praticando tudo aquilo que ele aprendeu e que ele vai aprender. Porque mesmo a pessoa, um espírito encarnado que tem alguma limitação, ele aprende alguma coisa. Uma criança que nasce com uma deficiência mental, se ele for bem trabalhado, ele vai aprender muita coisa. Ele vai ter uma vida social e espiritual melhor, porque ele vai aprender, ele vai captar novos conhecimentos e que vão acrescentar o que ele já sabia quando reencarnou, mas que não conseguia colocar em atividade devido às suas limitações, as limitações orgânicas. Mas a inteligência ele tem. E o que ele adquirir na reencarnação presente, ele vai somar ao que ele já sabia. E numa próxima reencarnação ele pode viver melhor. Assim, dessa forma, com a nossa reflexão de hoje, vimos que os espíritos passam de um mundo para outro até chegar ao estado de espíritos puros.
porque a reencarnação tem como objetivo tornar os espíritos puros. Cada vida, cada reencarnação, nós vamos melhorando, nós vamos nos elevando espiritualmente e vamos alcançando ao estado de espírito puro. E para acrescentar, eu peguei um texto aqui do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, uma lição que eu achei que se encaixa bem na reflexão de hoje. É a lição número 52, cujo título é Servir e Marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. São palavras de Paulo, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção de frutos sadios na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significa o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidade da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. As trovoadas da incompreensão. Os granizos da maldade. Os detritos da calúnia. A canícula da irresponsabilidade. O frio da indiferença. A secura do desentendimento. O escauraço da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. E assim, com esse ensinamento aqui, esse texto que foi psicografado, nós vimos que para alcançar a nossa perfeição nós temos que trabalhar pela nossa evolução, não colocar as dificuldades da vida como obstáculo. Nós temos que seguir em frente, pensando de evoluir, pensando no nosso melhor, no nosso dia de amanhã, que vai ser a nossa evolução, a nossa caminhada de acordo com os ensinamentos de Jesus e com a vontade de Deus. Nós temos que seguir em frente, procurando melhorar cada vez mais, aprender, entender e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos e que serve para a nossa evolução. E assim, terminando essa nossa reflexão de hoje, eu desejo a todos um bom dia, um bom resto de semana e que todos nós possamos, cada vez mais, atentarmos para a nossa responsabilidade, para que nós possamos evoluir e ajudar a humanidade a evoluir. E assim eu agradeço a atenção, pedindo a Deus que abençoe a todos e a toda a humanidade.
a todos que estão participando desta tarde e a toda a humanidade seja abençoada. Muito obrigada pela atenção e graças a Deus encerro a reflexão de hoje. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à reunião pública de quinta-feira do Centro Espírita Miguel. Eu sou Rosana Mondaini, uma trabalhadora da casa. Eu vou fazer uma breve descrição. Eu tenho cabelo curto, escuro, eu uso óculos com armação vermelha, tenho a pele clara e estou usando uma blusa vinho de listras brancas. E hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho. No item, lá no início, né? É o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Os itens 7, 8 e 9. E nós já vimos, né, ao longo desses dias, nós estamos recomeçando o Evangelho e vamos fazer uma comparação do que Sócrates, né, falou para Platão, que é bem parecido com a doutrina espírita. Por isso eles são os percussores da doutrina espírita. E vamos ver então o que ele está nos dizendo no item 7. Ele fala assim: a preocupação constante do filósofo, tal como o compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Então nós podemos ver aí a igualdade dos ensinamentos, né? Porque o que o Cristo nos falou e o que o espiritismo nos ensina é que a verdadeira vida é a vida do espírito. E que a matéria, estar aqui, né, nesse corpo material, é apenas um momento, um instante, que vai passar. Né? Todos nós sabemos disso. Isso é tão verdade que todo mundo desencarna, acreditando ou não no que o Espiritismo fala e ensina. Todos nós vamos desencarnar, isso é fato. E por isso ser um fato, como ele fala aqui, nós deveríamos de ter mais cuidado, ou seja, dar mais importância à vida do espírito, às coisas que estão ligadas ao espírito, do que às coisas que estão ligadas ao corpo. E cada um deve prestar atenção no que está fazendo de sua vida, né? Porque isso vai ter, todas as nossas atitudes vão repercutir no espírito, que é imortal. O corpo, ele vai ficar, mas o espírito vai prosseguir. E como é que eu vou prosseguir? Como é que estão as minhas escolhas? Elas estão muito mais direcionadas à vida material ou à vida espiritual? O que fica permeando os meus pensamentos?
O que eu dou mais atenção? Para as coisas ligadas ao espírito ou para as coisas ligadas à matéria? Quanto tempo eu disponho para eu, espírito, e quanto tempo eu disponho para o meu corpo? Acho que nós podemos responder, né? Cada um responder a si mesmo essas questões, para que depois não venhamos a ficar a lastimar. Poxa, se eu soubesse, daria mais tempo à minha vida espiritual. Mas também muitos podem perguntar como é da importância à vida espiritual. O que vem a ser isso? É eu, como espírito imortal que sou, porque todos nós sabemos, né, que a doutrina nos ensinou que nós somos um espírito que tem um corpo, e saber disso é muito importante. Para quê? Para que a gente possa, de fato, dar essa importância ao espírito. Porque para manter um corpo, o que é necessário? Se alimentar, se hidratar, fazer exercícios. Isso tudo a gente mantém o corpo, certo? Se vestir. Agora, para manter o espírito, o que eu preciso para manter o espírito? Eu preciso me alimentar com os ensinamentos do Cristo. E não só ele, né? Porque nós temos a doutrina espírita. E quantos amigos espirituais, esses amigos de moral elevada, nos orientam, trazem mensagens para que as nossas vidas sejam mais amenas, mais harmoniosas, mais pacíficas, e a gente possa, de fato, construir um futuro melhor, né, para a nossa vida espiritual. Então, é assim que nós edificamos o espírito, com a leitura e estudo do Evangelho e do Pentateuco, com a leitura dessas obras complementares. Tem muita coisa para a gente ler, né? E hoje a gente tem o benefício da internet, que nos ajuda a ver palestras. Não precisamos só... temos aqui as palestras do Centro Espírita Miguel, né? Mas na internet tem um monte de palestras que podem somar a todos esses temas que são apresentados aqui nas nossas reuniões públicas, não é mesmo? Mas vamos ver mais o que ele tem a nos dizer. No item 8, está assim: se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importante, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua estada na terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situações que resulta para elas de sua maior ou menor pureza.
o que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas. Ele nos diz aqui que esses exemplos estão no livro O Céu e o Inferno, da segunda parte, que tem vários depoimentos, né, de espíritos infelizes, endurecidos, e os espíritos mais ditosos, mais felizes. E tem espíritos de toda classe. Aqueles que tiverem oportunidade, busquem lá no livro O Céu e o Inferno para um entendimento maior do que Sócrates estava falando e que a doutrina reafirma, né? Porque, de fato, a nossa alma vai se elevando a cada encarnação. Nós não retrocedemos. O que pode acontecer é nós ficarmos paralisados. Mas é muito difícil nós não evoluirmos uma vírgula, pelo menos. Em alguma coisa a gente melhora. Porque nós temos uma nuvem de testemunhos que nos impulsiona para a frente e para o alto. É muito normal a gente se apegar muito nos obsessores, né? Mas a gente esquece da quantidade de espíritos, amigos, que estão aí, torcendo, vibrando, impulsionando a gente mesmo, para que a gente cresça, né? Em pensamento, em sentimento, em moralidade. Para quê? Para quando a gente vir a desencarnar, possamos habitar mundos melhores e formos para lugares melhores, porque nós iremos para onde a nossa moral comportar. Assim como nós estamos aqui na Terra, não é mesmo? Nós hoje, através desses ensinamentos dos espíritos, sabemos que estamos habitando um planeta de prova e expiação, não é mesmo? Caminhando para um planeta de regeneração. Mas o que precisa ficar bem entendido é que o planeta evolui para um planeta de regeneração mediante a habitação de espíritos regenerados. Não é um planeta que se transforma para receber esses espíritos. Esses espíritos regenerados, habitam o planeta e com isso ele vai se transformando. Somos nós que determinamos que categoria é o planeta. Então, nós estamos vivenciando essa transformação de um planeta de prova e expiação para a regeneração. E o que nós queremos? Nós queremos continuar nesse progresso e na próxima encarnação, ou ainda nessa, a gente não sabe quando isso vai se dar, né? De fato, essa mudança. O que nós queremos? Permanecer no planeta ou sermos exilados daqui? Isso, o que vai determinar isso são as nossas escolhas. O que escolhemos? Ceder o corpo ou o espírito? Nós é que vamos decidir, não é mesmo? E para finalizar, o item 9, onde Sócrates, né,
e Platão pensavam assim: se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se viriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhes são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. E o Espiritismo nos diz que equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, conseguintemente, um incentivo para o mal, que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida, por meio de exemplos que todos os dias nos apresenta. O Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. Ele também nos convida a ver no livro Céu e Inferno, a segunda parte, capítulo 1. Então, Sócrates e o Espiritismo, mais uma vez, vêm nos falar da mesma coisa. O quanto a ideia do nada após essa vida só beneficiaria os maus. E todo o bem, toda a virtude que eu tenho e produzir não valeria de nada. Então, por que ser bom? Se eu vou morrer e vai acabar tudo. Não faria sentido pensar dessa maneira. Mas o bom é que Sócrates falou isso há muito tempo, né? E ensinou a muita gente essa verdade, porque essa verdade prevaleceu justamente porque ela faz parte da lei de Deus, né? Daí ela ter vindo até os nossos dias atuais. Porque quando você para pensar, para refletir sobre as coisas da vida, não faz muito sentido você não ter uma vida após essa vida. Porque para que tanto esforço se eu vou morrer e vai acabar tudo? Para que tanto amor se eu não vou, ao morrer, não vou mais ver aquela pessoa que eu amo? Não faz sentido. Então, tudo que a doutrina nos fala está ligado ao espírito, ao seu progresso. Ela nos diz também que os laços de afeto, esses não se desfazem. Assim como os laços de ódio, o que eles vão fazer? Eles vão ser transformados através da lei da reencarnação em laços de amor. Porque o ódio é um amor mal compreendido. Então, toda essa verdade que o Espiritismo traz é coerente, é lógico, é reconfortante, consolador.
Então, é muito bom poder ver o quanto essa verdade não é de agora, já vem caminhando conosco há longos anos, né? Isso é uma maravilha. Nós temos mais à frente outros itens que serão trazidos por outros irmãos aqui da casa, né? E nós poderemos refletir juntos mais uma vez sobre toda essa introdução de que Sócrates, essas ideias de que Sócrates trazia e que o Espiritismo reforça, né, e esclarece mais ainda. Que possamos nós aproveitar essas oportunidades de estudarmos juntos para caminharmos para frente e para o alto e no futuro próximo nos encontrarmos de novo. Era isso que eu queria trazer na tarde de hoje, agradecendo sempre essa oportunidade e desejando vocês uma ótima tarde e uma ótima semana. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na tarde de hoje, onde aprendemos um pouquinho mais dos teus ensinamentos e que tanto nos ajuda na nossa caminhada terrena. Obrigado, Senhor, pela presença dos mentores da casa, dos mentores dessa reunião, dos nossos mentores, esses amigos incansáveis que tanto fazem por nós com a tua permissão e com a permissão de Deus, nos impulsionando sempre para frente, para o alto. Obrigado por essas vibrações de amor e de paz, por esses bálsamos que aqui foram ofertados a todos nós, nos dando a certeza de sairmos daqui bem melhores do que aqui chegamos. E que essa paz, Senhor, que nos envolveu o tempo todo, possamos nós permanecer com elas e utilizar no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quente dos verões, no perfume
pro desânimo. Papo de família reunida, sempre sinto amor. Até nem embaraço nas palavras, fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, a calma deve ser a porta pra raiva não entrar. E caso a inveja queira aparecer, deixa ela falando sozinha, bem longe de você. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Quando fico triste, sei um bom remédio pra curar. Gargalhadas de um amigo nunca deixam de alegrar. Se só faz sentido que é sentido pelo coração, meu entusiasmo se transformará nessa canção. Nesse balanço a vida é tão feliz e sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulho de ser quem eu sou. Carrego toda a minha história, seja pra onde for. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agradecer mais um dia, mais uma oportunidade de estudo, que possamos ser cada vez melhores, que tenha melhores momentos na vida, que possamos aprender cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Oi, pessoal. O tema da nossa conversa de hoje, né, da nossa aula, é o orgulho e a humildade. E nós vamos encontrar no capítulo 7, itens 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, duas mensagens de Adolfo, bispo de Alger. E ele começa assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os caminha ao bem. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os seus títulos e a riqueza eram a recompensa de seus méritos, e que sua essência era mais pura que a dos pobres. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-o de injustiça.
ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é mesmo do rico? O Criador fez 2 espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque um coração. Sede generosos e caridosos sem ostentação, quer dizer, fazer o bem com humildade. Que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados do orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e atingirei o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. A caridade e a humildade, essas 2 irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça diante do Eterno. Essa foi a mensagem desse bispo em 1862. E muitos de nós temos atitudes prepotentes e arrogantes, dizendo que não somos mais, que não vamos mais humilhar e não vamos nem nos rebaixar diante de ninguém, porque só os que sabem se impor vencem o mundo. Pobre de nós, que envoltos no véu do orgulho, ignoramos que a humildade a que Jesus se referia é para o qual nos chama a prática, nada tem a ver com a submissão. O Mestre nos ensina simplesmente que todo aquele que se eleva será rebaixado. Reporta-se ao sentimento do orgulho, porque toda elevação pessoal que tem por base o orgulho é ilusória. Assim, todo aquele que utiliza o mal como alavanca de elevação será rebaixado, pois só o bem que cultivamos em nós é indestrutível e nos oferece base sólida para todas as realizações. Humildade é um sentimento contrário ao orgulho. É o sentimento que tem a possibilidade de fazer o homem entender a sua real posição no mundo. Posição essa do eterno aprendiz frente à sabedoria de Deus, nosso Pai Criador. É o sentimento capaz de levar o homem a compreender que, mesmo conhecendo muito, não deve humilhar quem pouco sabe, a perceber que, mesmo conhecedor de muitas coisas, outros existem que nada sabem. A criatura humilde tem a capacidade de ensinar sem demonstrar sabedoria e de auxiliar sem que o outro se sinta humilhado. E aí a gente vai lá na Bem-aventuranças, onde fala: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Quer dizer que os humildes já desfrutam da bem-aventurança, porque Jesus não diz que dele será o reino dos céus, mas sim porque dele já é o reino dos céus. A partir do momento em que modificarmos a nossa postura de orgulho diante da vida, já poderemos nos sentir imediatamente muito mais felizes, porque bem-aventurados. Por esta razão, Jesus ensinava incansavelmente o princípio da humildade como condição essencial à felicidade prometida. E agora nós vamos continuar falando mais sobre esse assunto. Carneiro revoltado. Era uma vez um carneiro muito inteligente, mas indisciplinado. Ele viu que sua lã é muito útil e importante para muita gente, e por isso se acha melhor que os outros animais, passando a revoltar-se contra a tosa de seu pelo. Se era tão
precioso, pensava: por que aceitar a humilhação daquela tesoura enorme e sentir frio de tempos a tempos? O carneiro só se importava em correr da tesoura e não se preocupava com os ricos alimentos e cuidados que recebia na casa. Muito aflito, foi falar com o Criador: meu pai, não estou satisfeito com o meu pelo. Cortá-lo é muito chato. Modifica-me, Senhor. O Todo-Poderoso indagou com bondade: o que desejas que eu faça? Vaidosamente, o carneiro respondeu: quero que o meu pelo seja todo de ouro. O pedido foi realizado, mas assim que o orgulhoso carneiro se mostrou cheio de pelos preciosos, várias pessoas atacaram sem piedade. Arrancaram-lhe violentamente todos os fios, deixando-o ferido. Ele correu para o Criador e implorou: meu pai, muda-me novamente. Não posso ter um pelo dourado. Encontraria sempre pessoas sem compaixão. O sábio dos sábios perguntou: que desejas que eu faça? O carneiro, com mania de grandeza, pediu: quero que a minha lã seja feita em porcelana. Assim foi feito. Entretanto, logo que voltou ao campo, apareceu no céu uma enorme ventania que quebrou todo o seu pelo. Retornou aflito ao Criador e implorou novamente: pai, renova-me. A porcelana não é forte para o vento. Estou exausto. Disse-lhe o Senhor: que desejas que eu faça? Para evitar os ladrões e não me ferir com porcelana quebrada, quero que o meu pelo seja feito de mel. O Todo-Poderoso atendeu-lhe mais uma vez à vontade. E o carneiro voltou à planície, na alegria de parecer diferente. Mas logo o carneiro passou no campo e bandos de abelhas cobriram-no em cheio. E por mais que corresse, elas continuaram a sugar seus fios doces. O carneiro correu na direção do Criador e, em lágrimas, implorou humilde: meu pai, as abelhas deixaram-me em sangue. Não suporto mais. Respirando longamente, o Criador, vendo que ele se arrependeu com sinceridade, disse: reanima-te, meu filho. O que pedes agora? O carneiro falou em pranto: pai, quero voltar a ser um carneiro comum, como sempre fui. Eu não quero ser maior e nem melhor que meus irmãos. Hoje sei que os meus donos são meus verdadeiros amigos. Nunca me deixaram em feridas e sempre me deram comida e água carinhosamente. Quero ser simples e útil, do jeito que me fizeste, Senhor. O pai sorriu bondoso, abençoou com ternura e falou: volta e segue teu caminho em paz. Você compreendeu, enfim, que sou justo. Cada animal tem seu corpo necessário e está no lugar certo. Se você recebe, deve também aprender a dar. Então, o carneiro, envergonhado, mas satisfeito, voltou para casa, misturou-se com os outros e daí por diante foi muito feliz. Oi, gente! Vocês gostaram da história? Eu adorei. Que lição, não é mesmo? A ovelhinha vivia reclamando, né? Reclamando que ela era muito importante. Com o pelo dela, fazia casaco, fazia gorros. Nossa, ela se achava melhor que as outras ovelhas.
vivia reclamando, não dava valor à comida que ela recebia da fazenda, dos bons tratos que ela tinha. Ah, não, ela não queria que cortasse mais os pelinhos dela, não. Ah, não, o dela não. Ela era muito orgulhosa. Então, ela vivia pedindo a Deus, ah, Deus, nossa, eu sou muito importante, então eu quero ter uma pele de ouro, né? Nossa, e o que aconteceu? As pessoas, como viram aquele ouro todo, quiseram, ó, roubar. E aí o que aconteceu? Que ela se machucou toda. Olha, quantas vezes acontece isso com a gente também, né? A gente quer muito uma coisa, aí fica pedindo para Deus, ah, eu quero tanto, e de repente a gente vai para um caminho mais fácil que a gente acha, né? E aí a gente se machuca tudo, né? Igual a ovelhinha. Então, a ovelhinha, ela não era humilde, ela se achava melhor, porque quando a gente se acha humilde, quando a gente é humilde, a gente considera o outro como irmão, né? O outro não é melhor do que a gente. Somos um irmão. Isso que a humildade faz. Então, a gente sendo orgulhoso, a gente se sente melhor que o outro. E aí, a ovelhinha cada vez mais ia pedindo, né? Aí do ouro, depois ela viu que todo mundo machucou ela tirando o ouro. Ela pediu então de porcelana, aí também machucou ela. Depois da porcelana, ela pediu de mel. E ela viu depois que nada disso adiantava, né? Ela viu que a vida que ela levava era boa. E aí ela começou a valorizar e pediu para Deus voltar a ser que nem as outras ovelhinhas. E aí a gente fica pensando, né? Quantas vezes a gente só dá valor a alguma coisa quando a gente perde, não é mesmo? Nossa, então essa história serve muito, muito pra gente, né? Porque quando a gente é humilde, a gente vê que a gente não sabe tudo e que errar faz parte da vida. Já dizia muito, muito tempo um filósofo chamado Sócrates, que nasceu 470 anos antes de Cristo. E sabe o que ele falava, gente? Eu trouxe até a foto dele para vocês verem, ó. Esse aqui é o Sócrates. Ele dizia que só sei que nada sei, porque ele viu que ele não sabia tudo. E quando a gente tem a consciência de que a gente não sabe tudo, a gente fica mais humilde, né? Porque ninguém sabe tudo. Nós estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos ainda, não é mesmo? Então, quando a gente sabe que ainda tem muito que aprender, a gente já está no caminho da humildade. Aprenderam muita coisa com essa história, né? Porque eu aprendi também. A ovelhinha depois viu que a vida dela era muito boa. Agora nós vamos à nossa atividade, vamos fazer uma ovelhinha com a tia Daisy. Aí sabe o que acontecia? Toda vez que a gente vê a ovelhinha, a gente vai lembrar, não tem que ser orgulhoso não sou melhor que ninguém não é mesmo? Vamos lá então, gente? Tchau! Olá, galerinha do bem, meus espíritas mirins, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o estudo de hoje tem o tema o orgulho e a humildade. Duas palavras muito fortes, né? Uma a gente deve afastar de nós, que é o orgulho. A humildade devemos trabalhar cada vez mais para nos aproximarmos mais do nosso Pai, do nosso Criador. No vídeo que vocês assistiram, o Carneirinho Revoltado,
Vocês viram a situação, né? O carneiro, sabendo da utilidade dele, que o pelo dele fabricava roupas, calçados, ele não queria mais, se sentindo muita coisa, né? Todo orgulhoso. Então ele foi falar com o Criador, e o que o Criador fez? Perguntou a ele: que queres que eu faça? E aí ele pediu que o seu pelo fosse de ouro, e assim o pai atendeu a ele. Quando ele saiu, todo mundo atacou ele, tirou os fios de ouro, acabaram machucando ele. Ele voltou correndo para o Criador para falar com ele, choroso. E Deus novamente perguntou: você quer que eu faça o quê? Qual é o seu pedido? E o carneirinho, ainda orgulhoso, disse assim: eu agora então quero que o meu pelo seja de porcelana. E Deus fez a sua vontade. Então, quando ele andou mais um pouquinho, pegou uma ventania, a porcelana, coisa frágil, se quebrou toda. E ele voltou correndo para o Criador. Novamente, é assim, né? Quando a gente sofre, o que a gente faz? Corre para o Pai. E Deus pacientemente perguntou a ele: filho, você quer que eu faça o quê? E o carneirinho, ainda orgulhoso, disse: eu quero que o meu pelo seja todo de mel. E Deus atendeu ao pedido dele. E ele saiu todo serelepe. Claro, o mel, aquela coisinha doce e gostosa. As abelhas também sentiram esse cheirinho docinho, adoram mel, atacaram ele, machucaram ele todo, e ele foi correndo para o Criador, mas dessa vez ele foi chorando pela dor do corpo machucado, também pelas abelhas, e por ter entendido que Deus, nosso Pai, Ele nos atende, mas também Ele quer que a gente aprenda a lição, que a gente compreenda que nem tudo que a gente quer é bom. Então, através dos nossos desejos, a gente tem que saber aquilo que nos faz mal e aquilo que nos faz bem. E aí ele exerceu a humildade de reconhecer que ele estava errado. E ampliou esse sentimento de humildade. Foi até aos seus criadores, aos seus donos, né? E dessa vez dando valor. Ele era bem tratado, ele tinha comida, ele tinha um cantinho dele limpo. Quando tosavam ele, não machucavam a ele. Então, dessa vez, ele se encontrou. E por falar em carneirinho, nós vamos fazer um carneirinho. Mas antes eu quero dizer a vocês que se quiserem estudar um pouquinho mais sobre o orgulho e a humildade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, itens 11 e 12, ok? Vou mostrar para vocês. Olha o carneirinho que nós vamos fazer. De papel, um pouquinho só de algodão e 2 pregadores. Lembrando, crianças, que vocês têm que pedir o algodão para a mamãe, tá bom? Porque ela vai te lembrar que se você for pegar o algodão, as suas mãos devem estar super limpas, ok? Então vamos lá. Você vai pegar uma folha, um quarto, né? Um pedaço de folha, uma tampa. Eu vou usar uma caneta piloto para vocês poderem identificar melhor. Vou passar em volta. O corpo você vai fazer como se fizesse assim um ovo, ó.
Perceberam, né? O olhinho, o nariz, a boquinha. A boquinha. E o chifre? Carneiro tem chifre. Pinta. Então, vamos lá. Agora, você vai recortar com uma tesoura. Olha a minha tesoura, sem ponta. Até eu uso sem ponta, que é para não me machucar. Principalmente que eu tenho uns cachorros doidos aqui, que volta e meia esbarram em mim. E aí eu tenho que tomar o máximo de cuidado. Já cortei o meu carneiro. Esse chifre aqui dele tá um pouquinho pronto. Aí, o que que eu faço? Pingo, olha aqui, ó. Cola aqui, aqui e aqui. E olha só o tiquinho de algodão. Tá vendo? Não precisa de muito. Pega um tiquinho, põe aqui, aqui e aqui. Logo após, você põe o pregador e põe cola. Pode colocar no pregador também. Deu para vocês verem aqui? Quantidade de cola aqui em cima do pregador, no meinho. E coloque os pedacinhos de algodão. Não precisa colocar muito, não. Aqui. Muito bem. Eita, não ficou assim. Pronto. Ficou muito lindinho. E espero que o de vocês também fique. Agora eu fiquei com 2. Eita, caíram. Tudo bem. Então, eu espero que gostem da atividade, que o carneirinho de vocês fique bem bonito também. Beijos. Até a próxima semana. Agora, vamos todos elevar os nossos pensamentos ao alto, pensar numa paisagem bem bonita e agradecer a Deus por mais um estudo, mais reflexões, ensinamentos que nós possamos aplicar nesse dia, nessa semana, interiorizar esses sentimentos de luz e paz nos nossos corações, enxergar o nosso irmão da mesma forma como queremos ser enxergados e como queremos ser tratados, sem o orgulho, sem o egoísmo, olhando eles como nós, criaturas e espíritos em evolução, com um pequeno passo nessa trajetória de espírito imortal, que nós possamos levar para essa semana esse sentimento de paz que nos invade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada pela Casa de Miguel. Com a sua permissão, a gente encerra o estudo de hoje. Graças a Deus.